Olá, turma! Chegamos a mais um fim de semana, graças a Deus. Espero que toda semana tenha sido maravilhosa para cada um de vocês. E aqui estamos para finalizar essa semana com o nosso componente curricular de Arte e Língua Portuguesa. Então, todas as sextas-feiras nós temos esse componente, onde hoje irei fazer uma proposta de atividade bem interativa com vocês. Então, hoje, sexta-feira, dia 4/9/2020, iremos trabalhar em arte e português a linguagem música, onde iremos conhecer alguns instrumentos musicais de corda. Vocês sabiam que os instrumentos musicais são classificados e hoje nós iremos trabalhar o de corda. Hoje, a atividade ela pode e deve ser desenvolvida em família. Então, aproveite o final de semana e os momentos juntos, pois esses nunca mais voltarão. Vamos lá nas sugestões? Então, eu tenho aqui a orquestra e seus instrumentos. Você sabe o nome dos instrumentos musicais dessa foto? Observe bem essa imagem. Quais são esses instrumentos musicais? Você já viu algum deles ser tocado por um músico? Você gostaria de tocar algum desses instrumentos? Se sim, qual? Então, eu sei que tem na minha turma criança que tem uma habilidade enorme para os instrumentos musicais, que é o Luiz Guilherme. Então, o Luiz Guilherme, ele se dedica muito nesses momentos de estar tocando instrumento. E tem também Luan, né, Luan? Luan adora tocar instrumentos musicais. É uma pena que esses dias eles estão afastados das aulas de música deles, mas o professor está retornando com essa atividade. Orquestra no passado. Então, essa imagem que nós temos aí, ela representa a orquestra no passado. A palavra orquestra, ela vem da palavra grega orquestra, que no antigo teatro grego indicava o espaço usado pelos dançarinos e músicos. Naquela época, não havia tantos músicos nem a variedade de instrumentos que faziam parte das orquestras atuais. Então, aí nós temos o macro, klinglix, grego, que é detalhe, cerca de 470 anos antes de Cristo. É uma cerâmica pintada na técnica de figuras vermelhas sobre fundo preto. Ela tem uma altura de 15 centímetros e faz parte de uma coleção particular. Está representando a orquestra no passado. Restaram poucos instrumentos musicais daquela época. Então, a partir de pinturas como a dessa de Klinglix, foram reconstruídos modelos de instrumentos musicais, como a lira, da foto abaixo. A lira é um instrumento musical de corda, o qual acredito que vocês não conheçam, mas vale salientar que foi um instrumento musical muito antigo, que vocês podem estar aí fazendo uma pesquisa na internet para saber um pouquinho mais sobre a lira. Então, a reconstrução da lira grega, de lã, metal e carapaça de tartaruga. Pois é, exatamente. Esse formato arredondado aí é a carapaça de tartaruga. Sem dimensões, e ela está no Museu da Civilização de Romana, na Roma e na Itália. E a orquestra no presente? Então, atualmente, chamamos de orquestra um grupo de músicos e seus instrumentos. Há tipos diferentes de orquestra. Por exemplo, uma orquestra grande formada por 50 a 100 instrumentistas pode ser chamada de orquestra sinfônica ou de orquestra filarmônica. E ela geralmente executa música clássica. Então, nós temos aí na imagem a Orquestra Amazonas da Filarmônica de Manaus, em apresentação no Teatro da Paz durante o Festival de Música na Estrada de Belém, no Pará. Existem também orquestras formadas por poucos instrumentos ou apenas por um tipo de instrumento, como a Orquestra Nzinga, de Birimbaus, de São Paulo. Então, a diferença da orquestra que foi apresentada é que é feita de vários instrumentos, e essa é só de um instrumento, no caso aqui, o berimbau. Instrumentos de uma orquestra. Então, a orquestra ela é formada por uma variedade de instrumentos que são organizados em famílias. Exatamente. Os instrumentos têm suas famílias.
Então, a seguir, nós vamos ver cada uma dessas famílias. Primeiro, nós vamos iniciar pela família dos instrumentos de cordas. Então, na família das cordas, há os seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, a harpa e piano. O violino, a viola e o violoncelo é contrabaixo, ou seja, ele tem um braço e 4 cordas. Iremos agora observar alguns desses. Nós temos aqui, na primeira imagem, o piano, tem um som produzido por peças de madeira chamada martelo, e os martelos são acionados pelo teclado e batem cordas esticadas. Ao serem atingidas, as cordas vibram e produzem um som. Nós temos também a harpa, que é um instrumento com formato que lembra um triângulo e que tem cordas de diferentes tamanhos esticadas em um suporte. Ela emite um som ao ter suas cordas beliscadas por um músico. Na próxima imagem, nós temos da esquerda para a direita violino, viola, violoncelo e o contrabaixo e arco. Essas cordas elas são friccionadas por um arco para produzir som. As cordas desses instrumentos, em geral, são feitas de aço, latão ou fios de nylon. O arco do violino é de madeira e tem cerdas esticadas, feitas com pelos de rabo de cavalo ou fios de nylon. Muito interessante saber, né? Que esses fiozinhos são pelos de rabo de cavalo. Então, agora iremos para a nossa proposta de atividade. Qual é a nossa proposta de atividade de hoje? Então, que tal em casa, aí, no aconchego do seu lar, junto com a família, vocês produzirem um instrumento de cordas com caixa de sapato e elástico de várias espessuras? Vamos lá à lista de materiais. Esses materiais, eles podem ser substituídos mesmo, se vocês quiserem substituir, desde que eles tenham o mesmo objetivo. Então, vocês vão precisar de 5 elásticos de borracha de várias espessuras, 2 lápis de carpinteiro sem ponta, no caso, esses lápis vocês podem usar o que vocês têm em casa, uma caixa de sapato com tampa solta, uma cola branca, fita adesiva larga, régua, tesoura com pontas arredondadas para não se cortar, viu? Cuidado. Lápis grafite, pedaço de papelão no tamanho da tampa da caixa. Então, agora vamos ver como é que nós vamos fazer. Então, como fazer? Primeiro, vocês vão recortar o papelão do tamanho da tampa da caixa. Essa é a primeira coisa que vocês vão fazer. Depois, segundo passo, vocês vão marcar 6 centímetros da borda menor a 4 centímetros da borda maior e trace um retângulo. Então, aí vocês vão fazer tudo isso no papelão. Terceiro passo, vocês vão recortar o retângulo que você traçou e corta os elásticos em uma das dobras. Após isso, nós vamos para o quarto passo, que vai ser colocar a peça recortada sobre a tampa da caixa e traçar o contorno do retângulo sobre ela. Esse contorno que fica dentro aí, né? Vocês vão fazer tipo o retângulo pequenininho por dentro. Recorta o retângulo da tampa da caixa. Aí depois, no quinto passo, vocês vão colar o papelão dentro da tampa e esperar secar. Então, após secar, vamos para o sexto passo. E vai ser... Seu professor vai fazer 5 furos. No caso, como eu não estou aqui, em casa vocês podem pedir ajuda ao papai, à mamãe, porque esses furos eles têm que ficar bem certinho. Então, você vai fazer 5 furos ao longo dos 2 lados menores da tampa, como está mostrando aí da imagem. E vão, no sétimo passo, passar a ponta de cada elástico pelos furos, dê um nó e uma volta com a fita adesiva até que ele não saia pelo furo. Repita o procedimento no outro lado da tampa. Então, esses nozinhos vai ser para que eles não escapem, né? Então, dê um nozinho aí bem firme que dá certo. Agora, no oitavo passo, vocês vão
colocar os lápis de carpinteiro entre a tampa e os elásticos, como mostrado na imagem. Esses lápis servem para que fique mais esticadinho. Então, quem não tiver um lápis de carpinteiro em casa, vocês podem colocar outro objeto que tem a mesma função desse lápis de carpinteiro. Após isso, vocês vão colocar a tampa na caixa e prender com a fita adesiva para ficar bem firme, não ficar amassando. E depois de tudo isso, seu instrumento já está pronto, já pode ser testado. Aqui foi as dicas de como você fazer esse instrumento musical de corda. Mas se você souber de outra forma mais simples ou do jeito que você queira adaptar, mãos à obra. Eu espero fotos dessa atividade e que vocês aproveitem o final de semana fazendo essa atividade e brinquem bastante. Porque brincar faz parte da vida das crianças e vocês são crianças e têm que aproveitar esses momentos. Até a próxima aula. Fique em casa se possível. E se for sair, use máscara. Então aproveite o aconchego da família e fique em casa. Um grande abraço da professora Marlene Feitosa.